Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Umbanda Sou Umbanda e hoje nós vamos falar sobre como lidar com o desencarne. O desencarne, a passagem, né, ou a morte, como é chamado popularmente, é o momento em que nós, ou um familiar, né, se despede da matéria e volta para o plano espiritual. Mas como nós, umbandistas, temos que lidar com essa situação? Então vem comigo, logo depois da vinheta a gente vai abordar esse tema hoje. Salve meus irmãos, para quem não me conhece ainda, eu sou Beto Ângeli, sou sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu, que fica em Diadema, São Paulo. E nosso vídeo de hoje é para falar sobre o desencarne. Mas antes disso eu peço para que você clique aí no botão vermelho, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like, que é muito importante, deixe seu comentário, deixe a sua opinião sobre o vídeo, sobre o tema, aquilo que você pensa, aquilo que você já vivenciou sobre isso. Desencarne não é um momento fácil, né? É um momento de despedida. E nos últimos tempos, a gente não tem, não que seja comum, né? Você se despedir literalmente, mas nos últimos tempos as coisas não dão tempo, não dá tempo para nada, né? Por conta da doença aí que desde 2020 tem assolado o mundo. O desencarne acontece de forma muito mais inesperada, né? Não é comum que se espere um desencarne, mas muitas vezes aquela pessoa está internada, tá ali já desenganada pelos médicos, já aguarda-se que pela idade, pelas comorbidades, realize-se uma passagem, então a família vai se conformando mais. Mas em outros momentos, as vidas são simplesmente ceifadas com muita rapidez e às vezes demora até para cair a ficha, demora para você entender o que aconteceu, mas morreu, não morreu, compreende, morreu do quê, morreu por quê, né? Então o desencarne é uma situação que é complexa, é delicada e aqueles que ficam, aqueles familiares que permanecem, normalmente sofrem bastante e têm muita dificuldade em lidar com a situação. É preciso que a gente compreenda como que nós, umbandistas, temos que lidar com a situação. Antes de dar continuidade ao lidar com a situação, vai um alerta muito importante. É preciso que você avise o seu pai de santo, a sua mãe de santo, ou os seus familiares, principalmente os familiares, marido, esposa, pai, mãe, filhos, que você avise se você quer um ritual fúnebre umbandista. Por quê? Eu já vi casos de pessoas que foi umbandista a vida inteira, mas os seus familiares, irmãos, primos, tios, pai, mãe ou filho são de outra religião, são evangélicos. E aí a pessoa desencarnou e aqueles familiares não permitiram que o dirigente espiritual, que o sacerdote, fizesse o ato fúnebre dentro da fé umbandista. Então a pessoa foi enterrada dentro das práticas de outra religião que não faziam parte da fé daquela pessoa. Então é importante que você deixe claro, tanto para o seu dirigente espiritual, quanto para os seus familiares, principalmente aqueles que têm poder de decisão, que numa eventualidade, caso você desencarne, você quer o ritual umbandista, porque senão você pode ter problemas ali. Por que você pode ter problemas? Na verdade, quem vai ter problemas é o seu sacerdote, que vai tentar fazer o ritual e não vão deixar, né? A sua memória não vai ser respeitada. Mas e para nós, como funciona essa questão do desencarne, né? Algumas pessoas perguntam assim: quando morrer vai para onde? Existem egrégoras espirituais. Cada egrégora espiritual está ligada a uma religião, a uma fé. Então, ao seu desencarne, você vai ser imediatamente, através do magnetismo daquela egrégora, trazido para aquela egrégora. Você vai ser puxado para aquela egrégora. Então, existem egrégoras que acreditam que você vai dormir o sono eterno até que você vai acordar no dia do juízo final. Então, seu espírito vai ser puxado para essa egrégora e lá você vai permanecer até que seja o momento adequado do despertar espiritual. Existem egrégoras que acreditam que você vai passar pelo purgatório e depois ser encaminhado. Então você passará pelo purgatório e será encaminhado. Por quê? Porque a sua egrégora,
aquela egrégora que fortalece a sua crença, a sua fé a respeito do desencarne, é a que vai predominar na sua energia e vai predominar ali no magnetismo, ou seja, vai te atrair e fazer com que você passe por aquela situação específica. Mas, antes mesmo de ser atraído pela egrégora, é preciso levar em consideração o seu estado de equilíbrio e paz. Então, quando você está equilibrado, quando você está pacífico, o desencarne acontece de forma mais simples e o acolhimento acontece de forma mais precisa. A espiritualidade, normalmente, os guias espirituais ligados a você, o guia-chefe da coroa à direita e à esquerda, podem se fazer presentes e estender a mão ali, te recolher, te acolher no momento do desencarne. Para outras crenças, eu acredito que é o familiar, que é isso, que é aquilo. Tudo bem, é a sua egrégora, é a egrégora da sua crença. Na Umbanda, quem assume essa posição do resgate é aquele guia espiritual que tem a missão com você, a missão de te conduzir. Ele te conduz desde o seu reencarne, desde o momento da concepção, ele vai te conduzir até o desencarne, onde vai cessar a obrigação dele com você. Então, depois que você desencarnar, o seu guia continua sendo seu guia espiritual? Não, ele pode até ser um mentor, o qual você respeita, o qual você segue, mas ele não tem mais aquele vínculo obrigacional com você, né? O vínculo obrigacional dele se encerra no momento do desencarne, onde ele te acolhe e te encaminha para o seu lugar de merecimento. E aí essa questão do lugar de merecimento é muito relativo, né? Por quê? Porque você faz muitas coisas durante a vida. Todos nós fazemos coisas boas e coisas não tão boas. E o que vai pesar na balança na hora de você ser encaminhado ao seu suposto lugar de merecimento? O seu equilíbrio mental, a sua consciência. A balança de Xangô, ela tá aqui, ó, no nosso mental. Ela é a nossa consciência. Então, quando você tem a consciência pesada, você pesa a balança e com isso você é remetido a lugares de expiação, lugares onde você vai ter que resolver ali as suas mazelas. Se você tem a consciência tranquila, você vai ser remetido a um lugar tranquilo, um lugar equilibrado, para que você possa refletir sobre a sua vivência. Tá, então peraí. Então você está me dizendo que se eu for uma pessoa. Opa, chutei aqui a câmera. Se eu for uma pessoa extremamente negativa, se eu sou uma pessoa que faz mal para as pessoas, mas eu acredito que aquilo tá tudo bem, não tenho consciência pesada, eu vou para um lugar melhor. Sim, você vai ser posicionado em um lugar melhor e lá você vai ser tratado espiritualmente, regenerado, e aí você vai passar a refletir sobre as suas situações kármicas. O fato de você ir para um lugar melhor não quer dizer que você não vai ter que pagar pelo que fez. Você vai ter sim que resolver as suas situações kármicas, mas como você está em equilíbrio e leve, você vai seguir rumo a um lugar equilibrado e leve. Agora, se você está com a consciência pesada, por mais que você não tenha culpa, por mais que você não tenha feito mal a ninguém, mas se você está com a consciência pesada, o seu mental vai te levar a um lugar mais pesado, a um lugar de expiação, até que você perceba que os seus débitos já foram sanados e você mesmo se eleve. Então, o seu lugar de merecimento é aquele lugar onde a sua mente vai te levar. E com o passar da sua evolução espiritual após o desencarne, então você vai começar aí a buscar a solução kármica para aquelas situações causadas por você. Então você vai perceber o que é certo e o que é errado, você vai observar por um novo prisma e assim você vai conseguir escolher a melhor forma de sanar aqueles prejuízos causados a outras pessoas por conta das suas atitudes, das suas escolhas. Então, é muito importante que você, que vai visitar um familiar, por exemplo, que está aí prestes a desencarnar, está, como a gente fala, moribundo, né? Foi visitar alguém no hospital, viu que alguém está muito doente, e até isso no dia a dia, com pessoas extremamente saudáveis que não se espera que desencarne, é muito importante que você perdoe e peça perdão. Por quê? Porque quando você perdoa, você liberta. Quando você pede perdão, você se liberta. As amarras conscienciais que causam peso de consciência e fazem você cair para uma vibração negativa são aquelas que normalmente envolvem a falta do perdão.
Então você tem consciência pesada por ter feito algo porque aquela outra pessoa não te perdoou. Então percebe como o perdão faz toda a diferença? Então quando você vai no velório, né, no ritual fúnebre de um irmão, de um familiar, de alguém querido, é importante que você ali naquele local mentalize as coisas que aconteceram entre vocês e perdoe, diga: eu te perdoo, vá em paz. Por quê? Por mais que você tenha dificuldade em fazer isso, é uma situação importante você perdoar para que o outro possa seguir o caminho dele. Porque vai chegar um momento em que você vai ter que seguir o seu caminho. Ninguém fica eternamente na matéria. E no momento que você tiver que seguir o seu caminho, você vai querer que as pessoas te perdoem, ou que até mesmo aquela pessoa que já foi antes tenha desvinculado qualquer tipo de atrito ou situação kármica entre vocês e você possa seguir em paz a sua evolução. Então é importante o perdão. Como nós lidamos então com o desencarne? O umbandista lida com o desencarne como uma passagem do material para o espiritual. A dor e o sofrimento é pela perda material e pela saudade que vai ficar, pela ausência da pessoa. Esse é o sofrimento, mas é um momento de alegria, onde nós sabemos que aquele irmão que faz a passagem encontrará os seus mentores espirituais, conhecerá a espiritualidade, reconhecerá, porque todos nós já conhecemos, apenas não lembramos, mas ele reconhecerá a espiritualidade de forma muito mais ampla do que nós, estará muito mais amparado, livre das amarras da matéria. Então, claro, nós sofremos pela ausência, pela falta que a pessoa fará, mas é um momento de alegria, é um momento de passagem, é um momento de reencontro, onde aquele espírito vai reencontrar todos aqueles que o antecederam e que, por algum motivo, estão lá, aguardando a sua chegada, bem como os seus guias e mentores espirituais. Normalmente nós utilizamos a roupa branca nos ritos fúnebres, no velório e no ritual, se for um ritual umbandista. Se você é umbandista, é importante fazer o ritual umbandista. Por quê? Porque o ritual umbandista vai garantir que você não passe por problemas logo após o desencarne. Então ele vai garantir ali que você seja devidamente resgatado pelas forças espirituais, que você não fique preso à matéria, ao seu corpo ou a bens materiais, né, a casa, ao carro, aquelas coisas que você tem que já não são mais suas, né? Você vai ter o seu devido encaminhamento. E isso é muito importante para que você se liberte e evolua. Existe, além do ritual fúnebre, outros rituais posteriores que são feitos, mas isso cabe única e exclusivamente ao conhecimento doutrinário, teológico e sacerdotal de cada prática, né? Aí você tem que conhecer na sua casa como funciona. O importante é você saber que para nós o desencarne, a morte, é uma passagem para um lugar onde você terá a oportunidade de abraçar todos aqueles guias espirituais que te ampararam, todos os seus familiares que antecederam. Para isso, você tem simplesmente que se perdoar, que estar equilibrado e em paz. E aí a sua passagem será pacífica, equilibrada, tranquila. Não esquece de deixar o like, deixa aqui a sua dúvida, coloca aqui embaixo no comentário a sua dúvida, o seu comentário. Quer fazer uma pergunta para eu responder em vídeo? Coloca aí hashtag resposta em vídeo e faz a sua pergunta. Quer deixar um tema para as nossas lives de terça? Escreve aí tema para a live de terça e coloca aí. E nós vamos preparando aqui a enquete das nossas lives para poder fazer, tá certo? Um grande abraço para você e eu agradeço imensamente que você tenha acompanhado esse vídeo. Axé.